Olá, crianças, tudo bom? Hoje, terça-feira, dia 6 de abril, nós vamos iniciar a nossa aulinha de matemática. Então, para a gente começar a aulinha, nós vamos pegar o nosso livrinho, do Buriti. E a aula hoje, o livro é na página 46. Olha aqui, vamos ver a página do livro, da página 46 à página 49. Então, preparem aí seus lápis, borracha e vamos iniciar o livro e vamos iniciar nossa aula, tá bom? Então, nós vamos começar na página 46 falando sobre o quê? Subtração. O que seria subtração? Quando a gente tira, extrai alguma coisa, subtrai alguma coisa, Então, é aquela continha que vocês falam assim, tia, continha de menos, Então, essa é a subtração, tá? Então, nós vamos aqui, nesta página, a gente vai reconhecer os termos, porque todas as continhas, elas têm uns termos, É o número que vai em cima, um que vai embaixo, o resultado. Nós já vimos da adição, agora nós vamos ver da subtração, tá? E vamos ver também cálculos mentais, calculadora, tudo isso a gente vai estar trabalhando nessas páginas hoje, tá? Então, primeira atividade da página 46. Número 1. Adilson queria comprar um automóvel que custava R$ 49.468, E o modelo que ele gostou era esse. Mas depois de algumas pesquisas, Adilson achou um automóvel na promoção por R$ 46.734. Olha só, quer dizer, 46 para 49, qual que é? Esse aqui tá bem mais barato, Então, ele comprou esse aí, Adilson comprou o da promoção. A pergunta da letrinha A, de quantos reais foi a economia do Adilson, Então, nós vamos ter que fazer o quê? Fazer um cálculo para saber quanto que ele economizou, Então, a gente vai tirar do valor que ele estava vendo do automóvel que ele queria, que era mais caro, vamos tirar o que ele comprou, que é mais barato. Por quê? Lembra que eu falei que toda vez que for subtrair, o número maior sempre tem que estar em cima e o menor embaixo, tá? Não pode ser o contrário. Lembrando sempre das nossas casinhas, de unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena, para ficar um embaixo do outro, para o resultado não dar errado, tá? Isso é muito importante. Lembrando que 8 unidades, 6 dezenas, corresponde a quê? 60, seria 6 dezenas, 404 centena, 9 unidades de milhar, seria 9.000, e 4 dezenas de milhar seria 40.000. Sempre tendo isso na cabecinha, tá, gente? Nós temos que ter essa tabelinha na cabecinha, lembra que a tia falou, Se a gente vai subtrair as unidades de unidade, dezena da dezena, centena da centena, unidade, tudo e uma embaixo da outra, para dar tudo certo, tá? Quando a gente tem um número maior em cima, a gente chama ele de diminuindo, o número menor de baixo é subtraindo, e o total resultado é o resto ou diferença, tá? Então, nós vamos tirar de 49.468, 46.734. Então, como que eu faço a continha? Olha aqui. 8 menos 4, 4. 6 menos 3, 3. 4 menos 7, dá para tirar? 4 é menor, não é? Então, eu empresto 1 daqui, passa a ser 8 e 1 vem para cá. 7 para 14 dá 7. 6 para 8, 2. 4 menos 4, 0. Então, o resto, ou a diferença que ele economizou foi 2.734 reais. Esse foi o valor que o Adilson economizou
no carro que ele comprou, né? Porque ele queria um carro de 49.468, mas comprou um de 46.734. Até aqui, acredito que esteja tudo tranquilo. Agora, seguindo a atividade, vamos ver a letra B o que pergunta. Se a economia de Adilson tivesse sido de R$ 4.362, qual seria o valor da compra desse automóvel? Olha, o automóvel que ele queria comprar, 49.468. Se fosse menos esse valor aqui, quanto que daria o resultado? Resto ou diferença, né? Quanto seria? Lembra que aqui, minuendo, subtraindo, tá? Sempre lembrando desses nomes, gente. Minuendo, subtraindo. Minuendo sempre é o maior, subtraindo sempre é o menor. Então, vou tirar 4.000. Então, vamos lá. 8 menos 2, 6. 6 menos 6, 0. 4 menos 3, 1. 9 menos 4, 5. 4 menos 0, 4. Então, qual seria o valor desse carro se ele tivesse pago com essa economia de 4.362? O valor seria R$ 45.106. Seria um pouquinho menos do que o outro valor, porque o valor aqui, ó, é maior o desconto desse do que o outro, né? Então, na subtração, quanto maior o desconto, menor o resultado, né? Entenderam até aí? Muito bem. Agora, nós vamos ver aqui, aí de acordo com o livro, e vão dar a respostinha de vocês. Depois a gente vai estar voltando aqui nessa parte. Agora, na página 47, nós vamos seguir o exercício número 3. Faça um cálculo aproximado. O que é um cálculo aproximado? Não é um cálculo exato, né? E marque um X na alternativa correta. Sabrina tinha uma quantia de dinheiro guardada no banco. Então, depositou R$ 2.108. E ficou o total R$ 3.180. Quanto que ela tinha inicialmente? Ó, ela depositou esse valor e ela ficou com esse valor, que é maior que esse. R$ 2.108 ficou com 3.180. Quanto ela tinha inicialmente? Vocês acham que ela tinha menos de 800, entre 800 a 900 ou entre 1.000 e 1.200? Por quê? Como que a gente faz um cálculo aproximado? Se ela depositou 2.108, ficou com 3.180, ó, 2.000 para 3.000, R$ 1.000 de diferença, né? Isso aqui é o sinalzinho de diferença. 100, só que a 108, aqui ela já tinha 100, então tem que ser 1.000 e alguma coisa na casa da dezena, né? Então, ela deve ter, a gente tem que saber que tem uma diferença. Se a gente somar 3.180, tirar 2.108, 8 para 10, 2, 7, 0, 1.072, né? Então, ficaria entre R$ 1.000 e R$ 1.200 seria a resposta. Por quê? Se ela tinha mais que R$ 1.000 na conta, porque ela depositou esse valor e ficou com esse. Então, assim a gente faz o cálculo aproximado. A gente imagina quanto que a pessoa tinha, que nós não temos essa informação para fazer esse cálculo, tá? Então, isso é cálculo aproximado, quando você imagina um valor de acordo com as informações que você tem, certo? Agora, na quarta, uma editora levou para uma feira 2.150 livros
dos quais, ó, ela levou essa quantidade de livro. E dessa quantidade, 1.235 foram vendidos, tá? Nas 2 primeiras horas. Então, a letra A. Os livros vendidos nas 2 primeiras horas representam mais ou menos da metade da quantidade total de livros que a editora levou para essa feira. Ó, se ela levou 2.150, 1.235 é mais ou menos. A gente, quando faz um cálculo aproximado, a gente tem que imaginar. Ó, metade de 2.000, quanto seria? 1.000. E metade de 2.150, quanto seria? 1.075, né? Então, aqui no caso, é mais da metade, né? Porque 1.235 que foi vendido, então a resposta é mais da metade. Isso é tudo de cabeça, gente, não é para fazer cálculo, tá? É só para imaginar. Se todos os livros dessa editora foram vendidos, quantos foram vendidos após as 2 primeiras horas? Se todos tivessem sido vendidos, quantos teriam sido vendidos após as 2 primeiras horas? Como que a gente vai descobrir isso? Como que vocês imaginam? A gente vai tirar, né? Então, aqui, ó, 5 para 10, eu tenho 5. 3 para 4, 1. 2 para 11, quanto que sobra? 9, né? Aqui, 1 menos 1, 0. Então, 915, né? Se eu subtrair, dá 915 livros. Então, se eu subtrair e tirar 915 livros, foi o que exatamente teria sido vendido na primeira hora, que é metade, né? Olha aqui. Isso aqui foi vendido, se a gente somar 915 mais 915, vamos ver quanto que dá? 1.830, né? Então, na primeira hora, aqui, foi vendido mais da metade dos livros, né? Porque se eu somar essa parte que foi vendido na primeira hora com essa que foi vendida na segunda hora, 1.235 menos 915, 320 livros. Então, foi vendido mais livro na primeira hora do que na segunda hora, né? Então, esses cálculos que a gente tem que fazer mentais, né? A gente pode utilizar o que? Estratégias de comparação, né? Por quê? Porque a gente tem, ó, 2.150 e para obter a metade disso, a gente soma 2.000 mais 100 mais 50. Então, faz uma decomposição, ó. 2.000 mais 100 mais 50, né? E aí, a metade dessa quantidade seria quanto? 2.000 mais 50 mais 25. Olha como que a gente pode fazer também, né? Que daria 2.075, né? Lembra que a tia estava falando? Oh, desculpa, gente, é 1.000 aqui, né? 2.000. 1.075 seria a metade. Agora, se você decompor 2.000 em 2 parcelas, como que você pode fazer isso? Você soma 1.075 mais 1.075. Que vai dar quanto? 15, vai 1, 2.150. Também pode acontecer isso, né? Então, você tem que ver, gente, que para a gente saber fazer um número aproximado, a gente tem que ter essas continhas assim,
sempre imaginando metade, o que é. Mas eu não sei fazer metade. Se você decompor, fica fácil de você achar a metade, né? E também você pode subtrair, né? Esse valor desse, como a gente fez, achar os 915, né? E saber que esse valor é metade de 2.150, como a gente fez aqui, e que a primeira hora esse valor foi vendido, né? Que esse valor aqui foi o valor vendido na primeira hora e foi maior que o valor vendido na segunda hora. Então, assim, são estratégias que a gente utiliza para saber números aproximados, tá? Quando a gente não sabe um cálculo exato, a gente recorre a esses tipos de cálculos para saber aproximar os números, né? A mais, a menos, aqui no caso nós fizemos com menos, né? Agora, retomando aqui a questão número 5, né? Nós vamos, observe o gráfico abaixo, que mostra o número de internações em um hospital municipal no período de 2016 a 2018. E depois responda as questões. Internações, então, nos períodos de 2016 a 2018. 2016, 3.485, 2017, 4.230, 2018, 3.670, tá? Aqui a pergunta A, o que eles querem saber? Em qual período houve diminuição do número de internações? Então, vamos iniciar aqui, ó. Nós temos 1.000, 2.000, porque nós temos aqui 4.230, então nós pusemos aqui no quadro, no gráfico, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, aproximado. Então, esse gráfico aqui, gente, a gente tem que aprender a interpretar o gráfico. Aqui é o ano que fala de 2016 e aqui é a quantidade de internações, tá? Então, nós temos aqui esse gráfico. Nós vimos aqui que o 2016 foram 3.485 internações e que 2017 foram 4.230 internações. O que eu tenho que fazer aqui para ver? 4.230 internações menos 3.485 internações, ó, tudo a gente está usando a continha de subtração. 5 dá para tirar 0, não, empresta 1, aqui é 2, tá? 5, 8 tira 2, não, então emprestei 1, 8 para 12, quanto que dá? 1, então é 4, né? Aí aqui eu tenho 4, eu empresto 1, eu tenho 4 para 11, 7. E aqui 3 tira 3, 745 é a diferença desse para esse, desse ano de 2016 para 2017. E que é um número maior. Lembra que sempre quando eu vou fazer uma continha de subtração, o número maior em cima, né? E agora a diferença de 2017 para 2018 é de 3.670 para 4.230. 7 para 13, quanto que dá? 6, né? 6 para 11, quanto que dá? 5, então dá 560. Então, gente, aqui a pergunta é, qual período houve diminuição, foi menos internações? Então, houve menos internações, foi 2016 para 2017, a diferença deu 745. 2017 para 2018, 560, então 560 é menor que 745, então o período que houve menos internação foi do período 2017 a 2018, 2016 não, tá? Então, mas professor, esse número é menor que esse. Olha, quando a gente tem quando a gente tem um resultado, um cálculo, e a gente tem um número maior e o número menor embaixo, quanto maior for o número de baixo, menor vai ser o resultado, tá? Então, isso aqui é para vocês observarem
Porque num quadro, às vezes precisa fazer o cálculo. Você pode fazer um cálculo mental rápido. A gente sempre quando vai fazer um cálculo mental rápido, a gente arredonda, ó. 3.485 está próximo de 3.000 ou próximo de 3.500? Próximo de 3.500. 4.230 está mais próximo de 4.000. A diferença aqui, 500, né? E aqui, 3.670 está mais próximo de 3.500 ou está mais próximo de 4.000? Mais próximo de 4.000, então a diferença aqui é menor, né? Então, nós já sabemos que aproximadamente a gente não precisaria nem fazer esse cálculo, mas a gente faz para ter certeza, tá? Então, esse é o que a gente tem que fazer. Então, o resultado aqui que fica na letra A, o período que houve diminuição de internações foi de 2017 a 2018, certo? Até aí tudo bem? E agora, nós vamos também, quantas internações, né? De quantas internações que foi? Então, a gente fez o cálculo lá, 560 internações, né? A gente precisaria fazer o cálculo para saber o valor exato, tá? Não seria número aproximado para a gente saber que é assim uma coisa por cima, mas tem que fazer o cálculo para saber quantas foram. E o número total de internação nesses 3 anos, aí nós temos que fazer o quê? Aí a gente tem que somar todos, né? 3.670 mais 4.230 e mais 3.485. Aí eu tenho que somar, que já é uma adição. Eu preciso pôr o maior número em cima na adição? Não faz diferença. Então, ó, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, um número embaixo do outro. 5 mais 0 dá 5. 8, olha aqui, fazendo cálculo rápido, vamos aprender. 7, eu tenho 8 mais 3 e mais 7. Se eu tiver 7 com 7 dá 14. 7 com 8, 15. Com 3, 18. Olha como fica mais fácil, né? E aqui, ó, 4 com 2 não é 6? Com mais 6, 12 e 1, 13. Sobe 1. 3 com 3, 6. 1, 7 mais 4, 11. Então, fica 11.385 internações, que é a resposta. Nos 3 anos, né? Nos anos de 2016 até 2018. Então, gente, são estratégias que a gente faz para cálculos. Claro que para vocês pode ser um pouquinho difícil, né? Nós estamos cada vez aprendendo mais técnicas para vocês irem aprendendo essas estratégias para fazer o cálculo mental, vários tipos de cálculo. Agora nós pulamos aqui, ó, para a página 48, que são essas estratégias, né? Observe o esquema ao lado e faça o que se pede. Na letrinha A, descubra, sem fazer cálculos, o caminho mais curto para ir de campo. Então vamos lá, crianças. Observando na página 48, estratégias de cálculo, tá? Nós vamos agora fazer alguns exercícios para a gente ir aprimorando como que a gente pode fazer esses exercícios, essas estratégias, tá? Então, ó, observe o esquema ao lado e faça o que se pede. Descubra, sem fazer cálculos, o caminho mais curto para ir de Campo Bonito a Campo Aberto e explique como você pensou para escolher esse caminho. Então, vocês têm essa figurinha aqui, ó. Vocês estão vendo a figurinha que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Então, vocês têm essa figura aqui, ó. Nós temos Campo Bonito, Campo Aberto e o pedágio. E a gente tem 228 quilômetros, 109 quilômetros, 392 quilômetros, 492 quilômetros. Então, o que vocês têm que fazer? Vocês vão, sem fazer cálculo, gente, mentalmente. Aqui ele quer saber de Campo Bonito a Campo Aberto,
qual o melhor caminho? Melhor caminho seria o mais curto, né? Pra gente chegar no destino, porque você quer andar mais? Não, você vai querer um caminho mais curto. Se o laranja é 492 quilômetros e o azul 392, o de baixo, o amarelo, 228 e o lilás, o roxinho, sei lá, 109 quilômetros, o caminho mais curto são os que têm menos quilometragem. Então, seria o amarelo e o roxo. Então, aqui a resposta é o que é caminho. Aí essa fica fácil, não precisa fazer conta, né? Amarelo e o roxo. Porque eu estou vendo que são os menores caminhos, tem distância mais curta. Calcule aproximadamente a distância em quilômetros do caminho mais curto. Aproximadamente o caminho mais curto. Então, se eu tenho aqui o amarelo 228 quilômetros e aqui 109 quilômetros, aproximadamente, ó, o que eu faço? Eu vou arredondar 200 e 100, que daria o quê? 300 quilômetros, tá? Né? Aqui eu tenho 28, ali eu tenho 9. Então, aproximadamente, que daria aqui 340 quilômetros, né? Mais ou menos. Sempre fazer cálculo, gente. Porque se eu somar 9 com 8, eu vou ter 18, 19, né? Aí, o que vai ter? 19, sobe 1, 1, 2, 3, quer dizer, quase 39, 340 arredondando. A gente sempre arredonda para mais, tá? Quando é acima da metade. Então, 340 quilômetros. Isso é rápido, é conta rápida, calculada rapidamente. Não é para fazer continha, é para a gente imaginar. Então, a gente sempre arredonda e depois aproxima os números para saber o resultado. Agora, aqui no exercício 2, gente, eu pus a resposta no 2, desculpa, gente, que é a letrinha B, tá? Agora, aqui vai ser a resposta do exercício 2. Leia o diálogo e responda a questão. Para calcular mentalmente o resultado de 3.700 mais 2.600, primeiro adicionei 3.000 a 2.000. Lembra que eu falei? 3.700, né? Mais 2.600. Ele queria. Ele, para aproximar, ele arredondou 3.000 mais 2.000. Tudo bem. Então, ó, o que ele fez? 3.000 a 2.000, ele obteve quanto? 5.000. Mentalmente. Aí, ele pegou 700 mais 600, que seria igual ao quê? 13, né? 1.300. 1.300, né? Na verdade. Então, ele pegou os 5.000, adicionou mais 1.300, ficou quanto? 6.300. Então, o resultado é 6.300. Aí, isso foi o Oscar. Já a Olivia, eu calculei mentalmente, mas de maneira diferente. Como que a Olivia deve ter calculado isso aí? Para ela falar que é diferente. Como que ela pode ter calculado? O que vocês imaginam? Né? Ela adicionou de 3.700, 3.000, né? Também fez 3.000, tá? Então, só que ela adicionou, ela arredondou 2.600 para 3.000. Ela arredondou, ela pegou 3.700 mais 3.000, que dá 6.700, tá? Aí, como ela adicionou 3.000 aqui, que era 2.600, qual que era a diferença? 400, né? Ela tirou 400 daqui. Quanto que é 7 menos 4? 300, não é? Então, ficou 6.300. Olha como ela fez um cálculo mental diferente do Oscar, mas que deu o mesmo resultado,
não foi? Porque ele tirou e depois somou o que ele tinha tirado, a casa da centena que ele tinha tirado, somou e deu o resultado. Ela não, ela deixou o primeiro valor e arredondou o segundo valor para mais, e depois tirou a diferença que deu esse resultado. Quer dizer, gente, cada um usa uma estratégia. O cálculo mental ou o cálculo rápido, a gente usa estratégias para fazer. No caso aqui agora, nós temos várias continhas para fazer esse cálculo, usando estratégias, tá? Eu vou usar a minha, vou explicar para vocês. Cada um faz a sua estratégia, né? Mas elas têm que dar certo. Então, eu tenho aqui, ó, 17 e eu tenho aqui 15. Eu posso somar esses dois, depois somar esse, eu posso arredondar. O que eu posso fazer? Ou eu posso somar 15 mais 3 dá 18, com 17, aí somar. Mas eu posso fazer de outras maneiras também. Quer dizer, isso eu posso fazer o quê? Eu posso somar o 3 com 7, dá 20, não dá? Arredonda aqui. E com 15, 35. Aí fica fácil, né? Então, quando eu vou fazer um cálculo mental, eu procuro sempre arredondar para ficar mais fácil para mim. Aqui eu tenho 35, 12 mais 15. Se eu somar 12 mais 15, dá quanto? 27. Com 35 fica difícil, eu tenho que somar, O que eu posso fazer nesse caso aí? Eu posso arredondar também? O que eu posso fazer? O que vocês acham? Eu vou somar 35, ó, 2 com 5? Não, eu vou somar aqui, ó, 35 mais 15, dá quanto? Ó, 5, 5, 10, dá 50, dá 62, ó, fica mais fácil, não fica? Então, isso é cálculo mental. Eu somo alguns números que, juntando, eu sei que 8 mais 2 não dá 10. Então, se eu juntar 8 com 2 dá 10, eu tenho 400 e quanto? 80 mais 20 dá 100, então dá 500 mais 100, 600, 615, então fica mais fácil, não fica? Aqui no caso, 1.250 mais 260 mais 540. Aqui eu já estou na casinha de unidade de milhar, mas eu tenho duas casinhas de centena, 3 casinhas de centena. 540, eu tenho 250 mais 250, quanto que daria? 250, mas aqui é 60, calma, dá 500, não dá? Sobra 10, eu passo para cá, 500 mais 550, que eu arredondei, dá o quê? 1.050, não é? Com mais 1.250 dá 2.300, certo? É isso? Não. Peraí, 1.250 mais 260 mais... aqui é 540, desculpa, gente, desculpa, tá tudo errado aqui. Ó, 260 mais 540, então vamos lá. Não é esse valor aqui não. 540 mais 260, ó, fazendo mentalmente. Então, isso aqui eu sei que dá 10, vai 1. 5 e 1, 6, 7, 8, deu 800. Mais 250, 8 dá 1.050, mais 1.000, 2.050. Claro que isso, gente, são técnicas que vocês ainda não têm essa habilidade, mas é para vocês terem uma noção de como que a gente vai trabalhando mentalmente para fazer esses cálculos, né? Então, isso aqui, com o tempo vocês vão descobrindo como que vocês vão, o pensamento de vocês, o raciocínio vai ficando mais rápido a partir do momento que você começa a pensar, analisar esses cálculos, né? E os cálculos aproximados, gente, são aqueles que chegam perto. Lembra que eu usei algumas estratégias assim? Então, aqui no caso, ó, faça cálculos aproximados e responda as questões. Então, eu tenho uma geladeira que custa R$ 1.240, uma televisão de R$ 789 e um computador de R$ 1.510.
A letrinha A quer saber quanto o Roberto pagará aproximadamente, quer dizer, não é exato, tá, gente? Na compra do computador e da televisão, computador e a televisão, eu sei que o computador custa 1.510 e a televisão 789. O que eu faço? Eu posso arredondar. 789 está para mais ou para menos que 800? Quase 800, né? Então, está quase 800. Se fosse 730, eu arredondaria para menos. Quando é acima de 750, arredonda para mais. E aqui 1.500. Vamos arredondar aqui. 1.510. Não, deixa 1.510. Mas aqui eu arredondei, ó. Não esquece que eu arredondei. Aproximadamente 8 com 5, 13, né? Aí seria 2.000, daria 2.300, mais ou menos, né? Então, aproximadamente 2.300. Não é o cálculo exato, tá, gente? R$2.300. Por quê? Eu arredondei aqui e somei, tá? Então, ó, eu arredondei, soma aqui, ó, tirando 8 dá 13, vai 2.300. Eu arredondei, tirei o 10, porque 10 é para menos. Quando a gente faz aproximado, quando for abaixo, ó, 310, é abaixo de 350. Então, eu arredondo para 300, tá? É porque são cálculos que não são exatos, são aproximados. Se Ana comprar os 3 produtos da promoção, quanto que ela pagará aproximadamente? Se ela comprar todos, os 3. Então, ó, 1.240 mais 789 mais 1.510, tá? Se aqui eu aproximei 2.000, que esses dois últimos aqui dá 2.300, né? Vamos pôr aqui 2.300 mais 1.240, ó, 1.200 mais 1.200, quanto que daria? R$3.500, né? 3.500 aproximadamente. R$3.500 aproximadamente, seria a letra B. E aqui no último, na letrinha C, eu tenho aqui, Tatiana quer comprar 2 produtos da promoção pagando o mínimo possível. Quais devem ser esses produtos? Quanto aproximadamente Tatiana pagará? Então, ó, quais são? Ela quer pagar 2 pagando menos, né? Quais os produtos que são mais baratos nessa promoção, que está menor? Seria este e este, né? Mais ou menos. A geladeira e a televisão. Então, ó, a resposta aqui, geladeira e TV, tá? E quanto mais ou menos ela vai pagar? Se aqui tem, vamos aproximar aqui, 800 e aqui 200, 8 com 2, 10, mais ou menos R$2.000 que ela vai pagar em tudo, certo? Então, aproximadamente R$2.000. Esse é a resposta, tá, gente? Não fiquem apavorados, sei que para vocês às vezes é muito difícil imaginar esses cálculos de aproximado, mas isso a gente vai fazendo exercícios que vocês vão chegar a esses resultados tranquilo, tá? Nós estamos tendo uma noção disso. Então, prestem atenção como que a tia desenvolveu o pensamento para vocês também tentarem resolver desenvolvendo o pensamento assim. Não é fácil? Não é. Mas eu sei que vocês conseguem, vocês são muito capazes, tá? Então fiquem tranquilinhos. E aqui por final, o 5 nós vamos pular, porque ele teria que ser resolvido, né, com uma estratégia, com uma criança, então nós não temos essa possibilidade. Então a gente pulou o 5 e foi para o desafio. Tem um desafio aí que é assim, ó, 3 amigos vão acampar. Eles precisam atravessar um rio com um barco que suporta no máximo 140 quilos. Um barquinho e tinha 3 amigos. No caso aqui, ó, os amigos têm 50 quilos, 80 quilos e 150 quilos. Oh, desculpa, 100, gente. Tava achando, eu falava, nossa, coitado desse moço. 100 quilos, gente, desculpa. Então, como que eles podem atravessar? Se 100, com 80 mais 50, vai ultrapassar 140. No barco não pode.
né? Como eles podem fazer a travessia com o menor número possível de viagens? Qual a estratégia que eu tenho? Então, essa aqui, vamos fazer lá atrás. Olha aqui. É uma estratégia, tem que pensar, tem que analisar. Tá vendo que até para tia também não é fácil. Um tem 100 quilos, o outro tem 80 quilos e o outro tem 50 quilos. Olha as estratégias. Só pode um barco de 140 quilos. Vamos pensar numa estratégia aí. Tem que ter uma estratégia, tá? Então, ó, vamos pôr aqui. Deixa eu até pôr com outra cor para vocês entenderem. Primeira viagem que vai acontecer? Primeira viagem. Vai no barquinho, então, vai o de 50 quilos e o de 80 quilos, que dá 130, né? Tá bom, foram pra lá. Na segunda, mas o barquinho tem que voltar para pegar o amigo de 100 quilos, entende? Na segunda viagem, volta, fica lá, o de 80 volta de 50 quilos. Desculpa, o de 80. Fica o de 50 que é menos, volta o de 80, tá? Ele volta e dá o barquinho pro terceiro homem que pesa 100 quilos. Aí o homem vai 100 quilos, vai com o barquinho e tá o de 80 quilos, o de 50 quilos lá, lembra? Ficou lá na praia, lá onde ia pescar. O de 100 quilos vai e volta na quarta viagem o de 50. Volta o de 50 quilos. Para trazer o barquinho, que aí o de 80 ficou, né? Aí, quando na quinta viagem última, volta o de 50 e o de 80 quilos. Volta o de 50 mais 80 quilos. Certo? Então, são 5 viagens que eles precisam fazer para conseguir atravessar, né? É o menor número, porque aí tem outros tipos de estratégia, mas as viagens tem que ser essa. Pode fazer o contrário, pode ir o de 50, de 80, em vez de voltar ao 80, tanto faz, gente, a ordem dos fatores. O importante é que sempre uma hora vai ter que ficar um lá para o de 100 quilos ir, um volta, fica o de 80 e vai o de sempre pega o de 50, aí o 50 volta, pega o de 80 e eles vão. Então, são estratégias, estão vendo, gente? Isso aí ajuda a gente a desenvolver o raciocínio. Não é fácil, tá? A gente também se confunde, mas é importante para a gente imaginar as situações, como que a gente vai resolver. Isso é muito bom para o raciocínio. Então, gente, não fiquem assustados que esses tipos de atividades, eles não vão ser exigidos em prova, mas eles são para vocês irem aprimorando a mente para cálculos aproximados, para cálculos mentais, para calculadora. Lembra que eu falei da calculadora? Então, nós vamos ter uma aula só de calculadora mais para frente. A gente pulou aquele exercício porque nós vamos fazer uma aulinha só de calculadora, para vocês verem as estratégias que a gente pode usar, né, utilizando calculadora, porque a calculadora ela ajuda também, é uma estratégia que a gente usa para os cálculos mentais, tá? Então, gente, fiquem com Deus, um ótimo dia para vocês e quinta-feira nós temos mais. Beijo, tchau!